eu decido, ok? Porque de agora em diante, você tem consciência que quem decide é você e ninguém mais. E hoje eu queria te fazer uma pergunta. Existe uma pergunta que quase a gente não se faz, ou que ninguém faz. Quem é você? Quem é você quando tira o crachá do trabalho, quando os filhos dormem, quando ninguém está precisando de você? Porque durante anos nós aprendemos a responder. Quem é a Renata? Ah, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou empreendedora, eu sou filha. Ok, mas quase nunca conseguimos responder quem eu sou sem esses papéis, sem essas camadas. Porque isso foram decisões que eu tomei para que eu chegasse até aqui, né? Mas hoje eu quero conversar sobre um perigo silencioso, um perigo de viver apenas cumprindo os papéis, porque quando isso acontece a gente perde a nossa identidade, porque quando a nossa identidade depende dos papéis que exercemos, basta um deles mudar para sentir que a nossa vida desmoronou. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você. Eu quero começar aqui contando uma coisa que eu vivi. Durante muito tempo eu acreditava que meu valor estava no quanto eu conseguia produzir. Se eu atendia clientes, se eu dava conta da casa, se eu estudava. Então eu estava sempre, produzindo. Se eu entregasse resultado, estava perfeito. Tanto que quando eu montei a mentoria de Strave, eu ensinava posicionamento nas redes sociais para as minhas alunas, porque eu estava numa fase em que eu estava focada somente no trabalho. Então, eu ensinava a técnica e eu ensinava além da técnica. Só que eu não estava posicionada dentro da minha casa. Isso é um item, tá? E aí, voltando aqui, mas basta uma fase difícil que aí veio o meu divórcio. E aí tirou eu ser esposa e ficou só o meu trabalho. Eu fiquei só com um pilar, mas só esse pilar não se sustentava sozinho. E aí depois de um tempo, eu me casei de novo e tive o Noah, e aí veio uma maternidade. Veio uma maternidade que ficou mais intensa, porque já tem as demandas normais do dia a dia, e com as demandas de cuidar de uma criança, nos traz mais tarefas, traz os ônus e os bônus. Um momento em que eu precisava desacelerar, eu queria voltar a atender da mesma forma que eu atendia antes. Eu queria produzir na mesma intensidade que eu produzia antes, só que eu já não era mais a mesma pessoa. Então, imediatamente surgiu uma sensação de culpa, como se eu tivesse deixado de ser importante. Era como se eu só importasse no meu papel de mãe naquele momento, sem entender que eu precisava me acolher, porque naquele momento eu estava ali para cuidar mesmo do Noah. E naquela fase, nenhuma outra coisa era mais importante do que ele, como hoje, não é. Eu tenho pilares fixos, pilares que me sustentam, que primeiro eu tenho que começar o dia agradecendo ao meu Deus, eu tenho que treinar para eu ter saúde, para cuidar da minha família, e aí vem os negócios. Então, a minha decisão de sair da estética e ir para ficar somente no digital é um dos motivos. Depois eu vou falar com vocês mais disso, tá? Mas agora nós vamos focar na identidade e na mentalidade, para que depois a gente possa mudar, trazer essa mudança, tá? Mas aí eu quero, voltando lá, foi aí que eu comecei a perceber que eu havia confundido a identidade com a minha função. A minha identidade, eu sou Renata, eu, mulher, diferente dos papéis que exerço. A psicologia chama isso de fusão de papéis. Quando a pessoa deixa de existir como indivíduo, de se respeitar, de se cuidar. Antes de cuidar da minha casa, eu vou cuidar de mim. Antes de cuidar do meu filho, eu vou acordar mais cedo e vou ter o meu tempo com Deus. Porque depois a realidade vai ser imposta e a prioridade vai ser cuidar dele. Então,
se eu não fizer isso antes dele acordar, depois, durante o dia, é mais difícil. E é muito mais fácil eu deixar pra lá. Quando a pessoa deixa de existir como indivíduo e passa só a existir apenas pelo que faz, você não é mais a Renata. Eu não me sentia mais a Renata. E aí eu ouço muito disso das minhas clientes, né? Eu me perdi, eu não sei mais quem eu sou. Porque aí vem a pergunta, né? Mas você é apenas a mãe do Noah? Eu sou apenas a mãe do Noah? Ou apenas a profissional? Eu sou apenas a esteticista? Ou a palestrante? Ou eu sou a esposa do Vitor, né? Isso parece bonito, e é muito bonito, porque eu sonhei muito com isso, eu desejei muito isso, mas é muito perigoso. É uma área muito perigosa, porque as funções mudam, mas a identidade permanece. E eu sou o tipo de pessoa que não tem problema nenhum em recomeçar. Eu não tenho problema nenhum, eu não tenho esse medo de recomeçar. Eu já recomecei em várias cidades diferentes, em estados diferentes. Já recomecei, saí da enfermagem, fui para a estética, da estética agora estou indo só para o digital. E entender que essa flexibilidade é um potencial, é uma ferramenta, é uma habilidade muito boa. Mas eu preciso entender que esses recomeços eu tenho que entender o que é volátil, o que eu posso mudar e o que eu não posso. Quais são as minhas demandas que são fixas e quais as que eu posso mais fáceis. Porque eu encontro motivos, eu encontro significado para aquilo que eu faço. Então eu não só cuido do meu filho porque ele é importante para mim. Eu cuido dele porque ele é um sonho, ele é uma bênção que Deus me deu na minha vida. O meu marido é uma bênção, foi fruto de oração. Então eu esqueci, eu vou colocar aqui de quem é a frase. Tem dias que Deus me dá, eu vejo poesia, eu olho para a louça e vejo poesia. E tem dias que eu olho para a louça e vejo pedra. Deus me tira e eu vejo pedra. Eu não lembro de quem é essa frase, mas eu vou colocar aqui. Então perceba que para que eu exerça os meus papéis, eu tenho que achar sentido e significado. Para que eu consiga executá-los de forma leve e de forma que eu não me anule. Porque se eu me anulo, eu não consigo exercer os papéis na completude. Porque é como se eu fosse me abandonando aos poucos. Isso é muito, muito pesado. Você vai deixando de tomar banho. Ah, eu tomo banho agora não, vou tomar banho mais tarde. Fica 3 dias sem lavar o cabelo. São nas pequenas coisas que a gente vai se deixando no caminho para cuidar de outras coisas que são mais importantes. Só que se eu não me cuido, se eu não me amo, não tem como eu amar o outro. Então, ter essa identidade fortalecida, firmada, é o que me ajuda a sustentar o restante das coisas que eu decidi ter, eu decidi ser. O psiquiatra Viktor Frankl, ele é sobrevivente do campo de concentração nazista. Eu sempre vou tentar trazer um autor, porque eu gosto de estar ancorada em Braços de Gigantes, além principalmente da Bíblia também, porque é um manual da vida, tá? De vida. E aqui nós vamos falar do Viktor Frankl, tá? Ele dizia que quem encontra significado consegue atravessar até os momentos mais difíceis. Então, quando você olhar para a louça e fala assim, caramba, louça de novo, meu Deus, quanta louça, você vai olhar e vai falar, obrigada, Senhor, porque na minha casa teve comida hoje, por isso que tem louça, por isso que tem roupa suja, porque teve o seu marido que foi trabalhar, você que foi trabalhar, suas crianças estão com saúde, estão brincando, estão sujando roupa. Então tem dias que você vai olhar a louça, vai olhar a roupa, vai olhar as demandas e vai olhar com poesia. E tem dias que Deus vai te tirar e você vai ver pedra e vai ser pesado e vai ser cansativo, porque vai. Porque toda demanda, todo papel tem ônus e bônus. Mas se a minha identidade não estiver firmada, eu não consigo sustentar esses outros papéis. Então eu quero que você perceba aqui. Ele não dizia que quem tem sucesso sobrevive, nem quem tem dinheiro, nem quem tem reconhecimento, nem quem sabe quem é. Mudou a maneira de enxergar a minha vida. Porque eu comecei a entender que propósito não nasce do fazer, mas ele nasce do ser. Consegue entender o poder disso? A neurociência também traz uma parte em artigos muito importantes sobre esse assunto.
Mostra que o nosso cérebro economiza energia criando identidades automáticas. Ele gosta de colocar etiquetas para poder economizar energia. Lembre-se que o cérebro sempre vai fazer tudo de forma automática, para que ele gaste menos energia. Então, mãe, então ele vai colocar a etiqueta, você é mãe, você é empresária, você é cuidadora. Isso facilita as decisões, mas também pode te aprisionar. Começamos a acreditar que somos só aquilo, somos só esses papéis que exercemos. Só que não. Existe uma passagem também que me emociona profundamente em Lucas 10, que, onde tem Marta e Maria, né? E Marta está ocupada, correndo, servindo, resolvendo tudo, arrumando casa e querendo fazer comida. E Maria está lá nos pés de Jesus. E Marta fica muito irritada. Afinal, ele está fazendo tudo sozinho. Jesus responde algo que sempre me faz refletir. Marta, Marta. Aí eu me coloco nesse lugar. Renata, Renata. Andas ansiosa e preocupada com muitas coisas. Quer dizer, eu ando preocupada com coisas que eu nem deveria estar pensando, nem deveria estar preocupada. Entende? Que eu tenho que entender também o que está ao meu controle e o que não está no meu controle. O que está na minha ossada, na minha responsabilidade de fazer e o que não está. Tem coisas que eu preciso delegar e tem coisas que eu preciso confiar. Confiar e descansar em Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Então tem coisas que só Ele que vai me responder. Eu estou trabalhando com o YouTube e com o TikTok. Então tem coisas que eu preciso que o algoritmo me responda. Não vai ser eu tenho uma meta semanal para fazer. Eu tenho 4 vídeos para fazer por semana, por dia do TikTok. Eu tenho um vídeo para entregar para o YouTube. Porém, essa é a minha responsabilidade. E aí eu tenho controle. O que eu não tenho controle, o algoritmo, como vai ser entregue, quem vai chegar, isso eu não tenho. Então, entender o que é importante, o que é responsabilidade minha e o que não é. E aí eu quero que você entenda, ele não criticou o serviço, tá? Porque o nosso primeiro ministério é a nossa casa. Então, quando você vê assim, arrume a sua casa, é porque o ambiente tem que estar em ordem, para a sua cabeça estar em ordem, para a sua mente estar em ordem. Ele criticou a perda da prioridade, entender que primeiro as primeiras coisas. Quantas vezes fazemos exatamente isso? Servimos todo mundo e ficamos por último. Damos o melhor prato para as visitas, mas para nossa casa, para os nossos, a gente dá aquele prato de todo dia. Então, são as pequenas coisas que vamos nos abandonando e vamos nos esquecendo. E abandonando a mulher que Deus está formando dentro de nós. James Clear diz que hábitos constroem identidade. Mas existe um detalhe antes do hábito, que existe uma decisão. Quem você decidiu ser? Porque quem você decidiu ser vai precisar ser sustentada. Porque você sustenta hábitos compatíveis com uma identidade que você acredita. Então, se você não acredita na identidade que você está se tornando, uma mulher disciplinada, constante, obediente a Deus, obediente e temente a Deus, uma esposa fiel, carinhosa, amável, uma mãe carinhosa que cuida dos filhos, os seus hábitos vão estar associados a isso. Por quê? Você não sustenta hábitos que você não acredita possuir. Então, se você acredita que você não é constante, você não vai ser constante, porque os seus hábitos você não vai conseguir sustentar. Eu quero deixar um exercício. Pegue aí um papel, uma caneta e escreve. Só escreve, tá? Sem boniteza, sem firula. Eu quero só que você escreva. Escreva aí sentada aonde você estiver. Ou no bloco de notas, se você não estiver em casa ou não estiver no trabalho. Quem sou eu sem os meus papéis? Eu quero que você me responda essa pergunta. Quem sou eu sem os meus papéis? No começo vai dar branco e tá tudo bem. Continue escrevendo.
porque aos poucos você vai se reencontrando. Vai reencontrando partes suas que ficaram escondidas durante anos. Talvez você só tenha passado tanto tempo sustentando tudo porque esqueceu de sustentar a si mesma, que era a prioridade, que era o mais importante. Mas ainda existe uma boa notícia. Aquilo que Deus criou em você não desapareceu. Você só deu umas voltas aí para chegar até aonde ele porque ele já sabia que a nossa parte humana iria fraquejar, iria errar, iria não querer fazer, porque ele é Deus, né? Então ele sabe de todas as coisas. Então fica tranquila que aquilo que Deus criou em você não desapareceu. Pode estar adormecido, pode estar cansado, mas continua aí. Essa é a boa notícia que eu quero te dar. Exatamente essa mulher que vamos reconstruir juntas nessa temporada, ok? Porque as decisões que você toma vão precisar de hábitos que sustente essas decisões dessa sua identidade, da nova identidade que nós vamos construir, dessa nova mulher, né, para viver um novo tempo, uma nova fase, mas isso nós vamos construir juntas, ok? Na próxima quinta-feira, vamos conversar sobre um dos maiores ladrões da identidade feminina, a comparação, que ela destrói a nossa paz, e como aprender a admirar sem se diminuir. Se esse vídeo falou com você, inscreva-se no canal, compartilha com outras mulheres e escreva nos comentários. Hoje eu decido voltar a ser quem Deus me chamou para ser. E ponto. Hoje eu decido, ok? Porque de agora em diante você tem consciência que quem decide é você e ninguém mais, ok? Então um beijo, até o próximo vídeo na próxima quinta-feira, tá bom? Um beijo grande.